Bom dia, gente. Tudo bem? Ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo. Isso daí. Essa é a nossa aula. Então, hoje nós vamos falar aí da aula 25 e 26, que se trata de balanceamento de equações químicas de oxirredução, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma reação de oxirredução, que é uma reação que tem o envolvimento, né, de elétrons, tá? Troca de elétrons entre os participantes dessa reação e vamos fazer o balanceamento. Tá? Então, essa reação não vai estar balanceada, então, utilizando o método de Knox, nós vamos encontrar o balanceamento. Aqui, ó, acertar os coeficientes das moléculas utilizando o Knox. Então, é um método de balanceamento que utiliza-se o número de oxidação. Igual na aula passada, eu fiz um passo a passo. Então, aqui, ó, encontrar o Knox de todo mundo. Tá? Depois que eu encontrei o NOx de todo mundo, encontrar agente redutor e agente oxidante. Depois disso, encontrar a quantidade de elétrons que foi perdido ou que foi ganhado. Tá? Depois disso, os elétrons perdidos, então, quem perdeu o elétron, eu vou pegar essa quantidade de elétrons e vou colocar no cara que ganhou elétrons. Tá? E o outro aqui, os elétrons ganhados, eu vou pegar os elétrons que o cara ganhou e vou colocar no cara que perdeu, tá? Por que eu preciso fazer isso? Porque o número de elétrons, tá? Ó, o número de elétrons de oxidação tem que ser igual ao número de elétrons de redução, tá? Então, eu preciso ter essa mesma quantidade de elétrons, tá? Então, eu preciso ter isso. Então, continuando aqui. Aí eu continuo o balanceamento e faço a conferência. Então, aqui, ó, um exemplo para vocês, como que a gente vai fazer isso. Primeiro passo, que ele fala para a gente que é encontrar o NOx de todo mundo. Então, ó, NOx de uma molécula simples, 0. Aqui, HNO3. Então, ó, hidrogênio, mais 1, nitrogênio eu não sei, oxigênio menos 2, como eu tenho 3, menos 6. Vou copiar mais 1 aqui, então aqui é mais 5. Água, ó, oxigênio, mais 1, como eu tenho 2, mais 2, oxigênio, menos 2. Ácido fosfórico, ó, coloca aqui a tabelinha, hidrogênio, mais 1, como eu tenho 3, mais 3. Oxigênio, menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Então, aqui fica mais 5. NO, menos 2 aqui, mais 2 aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, e que eu peço para todos fazerem, é circular qual é o NOx que a gente vai usar. Tá? Sempre o NOx que a gente vai usar vai ser de um único átomo. Tá? Então, eu vou pegar ó, o NOx de um oxigênio aqui, menos 2, o NOx de um nitrogênio aqui, mais 2, o NOx de um oxigênio é menos 2, ó, eu não vou usar esse, eu vou usar esse. O NOx do fósforo, mais 5. O NOx de um hidrogênio, ó, é esse cara aqui que eu vou usar. O NOx do oxigênio, é esse cara aqui que eu vou usar. O NOx do hidrogênio, é esse cara aqui que eu vou usar. O NOx do oxigênio, ó, esse cara aqui que eu vou usar. O NOx do nitrogênio aqui, ó, esse cara que eu vou usar. Aqui é com 4 pessoas, com 4 fósforos. Então, eu vou circular ele porque eu não tenho como usar um outro elemento sozinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Depois de encontrado o NOx de todo mundo, ó, falar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante, ou seja, então eu preciso descobrir quem ganhou e quem perdeu elétrons, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, começar com o fósforo aqui. 0 foi para mais 5, então, ó, ele já é um dos caras que está ganhando ou perdendo elétrons. Então, ele está com 0, veio para 5. Então, ele perdeu elétrons. Tá? Vou escrever aqui, ó, perdeu elétrons. Então, quem perde elétrons é o cara que sofre oxidação. Se ele é o cara que sofre oxidação, ele é o agente redutor. Tudo bem? Fechou. Hidrogênio, ó, mais 1. Com mais 1 aqui, mais 1 aqui. Então, o hidrogênio não fez nada. Nitrogênio veio de 5 para 2. Opa, de 5 para 2. Descobri quem é o outro cara aí, tá? Então, ele estava
com 5 faltando, agora ele está com 2 faltando. Então, ele ganhou elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Tá? Então, encontrei aí o segundo passo. Aqui, ó, agente redutor e agente oxidante. Terceiro passo, a quantidade de elétrons que foi perdido e que foi ganhado, tá? Então, daqui, ó, ele perdeu elétrons, mas quantos elétrons ele perdeu? Cada fósforo saiu de 0, veio para 5. Então, cada fósforo perdeu 5 elétrons. Como eu tenho 4 aqui, ó, então aqui eu tenho 4, estou comparando com 4. Aqui estou comparando com 1. Só posso fazer essa comparação de mais de 1 com 1 quando for uma substância simples, tá? Então, quantos elétrons foram perdidos? 5 para cada um. 5 elétrons. Só que aqui eu tenho 4, então vezes 4. Então, esse cara aqui perdeu um total de 20 elétrons. Tá? Esse cara aqui, um daqui com um daqui, de 5 faltando para 2 faltando, ele ganhou 3 elétrons. Então, ele foi lá e teve um ganho de 3 elétrons. Tá? Então, já encontrei aqui quantos elétrons ganharam e quantos elétrons perderam. Tá? Então, o número de elétrons perdidos eu vou pôr na molécula do cara que ganhou. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Aqui, ó, ele não perdeu 20 elétrons, então eu vou colocar no cara que ganhou elétron. Qual que eu vou colocar? Eu vou colocar quanto? 20 elétrons. Eu vou colocar 20 aqui no fundo, ó. 20 elétrons. Tá? E o próximo passo, os elétrons ganhados, põe no cara que perdeu. Tá? Então, ó, o cara ganhou 3 elétrons. Vou colocar onde? No cara que perdeu. Então, eu vou colocar esse 3 aonde? No cara que perdeu elétrons, ó. Esse cara aqui que perdeu elétrons. Tá? Então, agora, faz o balanceamento normal. 3 vezes 4, 12 fósforos. Então, vem aqui e coloco 12 fósforos aqui. Tá? Nitrogênio, ó, 20 nitrogênios aqui. Aqui tem um só, então coloca o 20 nitrogênios aqui. Agora, eu vou balancear quem? O hidrogênio. Pode ser o hidrogênio? Pode, ó. 12 vezes 3, 12, 24. 36 elétrons. Então, aqui já tem 20. Falta quantos? Faltam 16. Então, coloco o 8 aqui. Tá? Já está balanceado. Podemos só conferir aí o oxigênio para confirmar. Tá? Então, conferindo o oxigênio. 12, 24, 36, 48 aqui. 48, 50, 68 elétrons desse lado. Então, eu tenho a mesma quantidade de oxigênio para o lado de cá. Então, está feito o balanceamento. Ó, 3 aqui, 20, 8, 12 e 20. Tá? Balanceamento feito. Num outro exemplo, eu tenho alguma molécula simples? Tenho, ó, Br2. Então, aqui vem o 0. Tá? Então, eu vou calcular, encontrar o NOx de todo mundo aqui. Ó. Hidrogênio, mais 1, como eu tenho 2, mais 2, então o enxofre é menos 2. Aqui é 0. Aqui é para a água agora, ó. Mais 1, mais 2, menos 2. Ácido sulfúrico, ó, vamos lá. Mais 1, como eu tenho 2, mais 2. Menos 2, menos 8. Então, aqui, mais 6. Aqui, ó, mais 1, menos 1. Circulando, quem são os caras que eu vou usar? Ó? Esse daqui, esse, esse, esse. Aqui vai ter que usar esse e esse. Circulei todos os caras que eu vou usar. Então, agora, vou descobrir o agente redutor e o agente oxidante. Hidrogênio, ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Hidrogênio não fez nada. Enxofre, menos 2 com mais 6. Então, ó, enxofre, menos 2 com mais 6. Eu encontrei esse cara aqui, ó. Menos 2 para mais 6, então ele perdeu elétrons.
tá? Perdeu elétrons. Quem perde elétrons? Oxidação. E quem sofre oxidação vira o agente redutor. Bromo, ó, de 0 foi para -1. Então, ó, achei o outro carinha aqui, ó. De 0 foi para -1, então cada um dos bromos ganhou um elétron. Como eu tenho 2 aqui, então ele ganhou elétrons. Quem ganha elétron? Redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Tá? Próximo passo, descobrir quantos elétrons que perdeu e que ganhou. Então, ó, daqui saiu de 1s para 1s, então foi de -2 até +6. Então, ele perdeu 8 elétrons. Perdeu 8 elétrons. Quem ganhou, ó, saiu de 0, foi para -1. Então, cada um deles, ó, ganhou 1. Então, ele ganhou 1, como eu tenho 2 bromos, ó, vezes 2. Então, são 2 elétrons. Próximo passo. Esse 8 aqui que foi perdido, vou colocar no cara que ganhou. Então, ó, esse 8 perdeu, então eu vou colocar o 8 aqui no final. Esse 2 aqui que ganhou, esse 2 que ganhou, vou colocar no cara que perdeu. Então, esse cara que perdeu, vou pôr o 2 aqui. Eu tenho que colocar na molécula, ó, que tem a minha substância, ó. Por tentativa e erro. Coloquei o 8 aqui, o 2 aqui. Então, vou fazer o balanceamento, ó. 2 enxofres aqui, aqui tem um só. Então, 2 enxofre aqui. O bromo, ó, 8 bromo lá no final, então eu preciso de 8 bromos aqui, ó. Coloquei o 4 aqui, está balanceado o bromo. Vou balancear quem agora? O hidrogênio, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio, e aqui 8 hidrogênios, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênios, então falta 8. Coloco um 4 aqui, 4 vezes 2, 8. Então, está feito o balanceamento de uma equação pelo método do Knox. Certo, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje de balanceamento de reação pelo método do Knox é esse daqui. Qualquer dúvida, estarei na aula online com vocês. Então, ó, um abração a todos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês, tá? Um forte abraço, até a próxima.